Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, enfim, canal Bets e Tips na área aqui novamente, passando para deixar os palpites desse domingão, dia 11/6, domingão que temos uma grade recheada, muitos bons jogos, temos rodada logo cedo no Japão, depois temos jogos por praticamente toda a Europa, Holanda, Finlândia, Suécia, Noruega, Áustria, Turquia e Islândia, e finalizando a rodada temos Série B e Série A do Brasileirão. Então temos muitas oportunidades para entrar no mercado. Primeiramente gostaria de falar da Mr. Jack, nossa parceira, nossa banca oficial, com depósitos a partir de R$1, saque a partir de R$20. Tanto depósito e saque via Pix é instantâneo, inclusive nos finais de semana. É depositar e sacar e já caiu na conta. Possui odds muito boas para trabalhar. Estamos fazendo nossos bilhetes todos na Mr. Jack. Quem tiver interesse para o cadastro, está o link no nosso primeiro comentário do vídeo. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão chegando no nosso canal, sejam todos bem-vindos, espero que curtem o conteúdo. Aqueles que já nos acompanham faz tempo também, segue o nosso agradecimento. E se puderem, deixe o like, fortalece o canal, ajuda nosso material a chegar a pessoas que ainda não nos conhecem. E o bom é que é de graça, né? E como já é hábito nosso, vamos aos resumos. No resumão do dia 9/6, nós deixamos 6 palpites, cravamos os 6. A gente vem tendo um desempenho espetacular na semana. Desde domingo foram 52 palpites e apenas 2 heads. É um desempenho impressionante. Espero que todos estejam aproveitando, porque isso é muito fora da média. É um acerto muito grande. E claro, continuamos trabalhando para que isso continue. E consequentemente, como cravamos todos os palpites, cravamos também o nosso bilhete pronto da Mr. Jack. Se eu não me engano, é o quarto dia seguido que a gente crava o bilhete, terceiro ou quarto, acho que quarto. E o nosso recorde são 8 acertos consecutivos. Continuamos na batalha. Em relação ao grupo Gold do Telegram, deixamos 3 bilhetes. Um bilhete deu green, outro deu red. No jogo da Chapecoense faltou alguns escanteios, se eu não me engano, 2 escanteios. E no terceiro bilhete nós estamos com green, mas um jogo foi adiado. Nós estamos esperando o posicionamento da casa de aposta. Mas até então temos green. Nas entradas ao vivo, principalmente em escanteios, tivemos poucas oportunidades, o mercado não nos apresentou muitas chances de operar. Ainda assim, não tivemos nenhum red, se não me engano foram 2 ou 3 entradas e todas foram green. Eu tô gravando esse vídeo no sábado pela manhã, a gente vem de 3 pagamentos duplos consecutivos. O sábado pela manhã já começou de uma maneira espetacular, com lucro muito bom. E espero que isso se estenda até o resto do final de semana. Quem tiver interesse no grupo Gold, o link também está fixado no primeiro comentário do canal. Primeiro comentário do vídeo, aliás. São R$15 por mês, ou seja, 50 centavos por dia. Com certeza quem está no grupo já tirou esse valor hoje. E o meu WhatsApp também está à disposição no comentário. Para quem tiver algum tipo de dúvida, pode chegar junto que a gente resolve tudo. Lembrá-los também que nossos palpites não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais. Nosso material é um estudo estatístico que a gente faz, análises estatísticas, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer. E caso vocês concordem com esses palpites, com essas opiniões, fiquem à vontade para montar os seus próprios bilhetes. Mas sem mais delongas, já falamos demais, vamos aos palpites desse domingão, dia 11/6. Iniciando a grade logo cedo, às 4 horas da madrugada, no Campeonato do Japão, 17ª rodada. O Nagoya Grampus recebe o Avispa Fukuoka. O Nagoya Grampus é o terceiro colocado do campeonato, vem fazendo uma boa campanha. Já o Avispa Fukuoka é o 11º colocado, vem numa sequência ruim, complicada. Nagoya, das últimas 5 partidas em casa, ganhou 4, perdeu só para o Vissel Kobe, que é o líder do campeonato. Já o Fukuoka, nas suas últimas 10 partidas fora de casa, ganhou apenas uma. Foram 4 empates e 5 derrotas. O time é o pior visitante do campeonato, não tem nenhuma vitória jogando fora de casa. Então, só por esses dados já temos a estatística apontando para uma vitória para o time da casa. As odds para a vitória do time da casa estão 1,80. É uma odd boa. Eu gosto dessa entrada simples. Mas aqui para compor um bilhete nós vamos fazer uma entrada um pouco mais conservadora. Vamos fazer a defesa do empate. Então aqui caso empate anula. Às 9h30 da manhã, chegando na Holanda. Partida de volta para decidir quem fica com a vaga na Conference League. O Twente recebe o Sparta Rotterdam. O Twente foi o 5º colocado no campeonato. O Sparta Rotterdam foi o 6º. Um jogo equilibrado, apesar de o Twente ser uma equipe um pouco melhor. No primeiro jogo tivemos um empate 1-1. Esse é o último jogo, deve ser um jogo aberto. São ambas as equipes que jogam de maneira muito ofensiva. O Twente nas suas últimas 10 partidas tem uma média de 3,6 gols por jogo, isso é uma média muito alta.
bateu over 1,5 em 9 dos 10 jogos, bateu over 2,5 em 8 desses jogos. Já o time visitante tem uma média de gols nos últimos 10 jogos de 3,1 gols, marcou gols em 8 das últimas 10. Aqui é uma partida decisiva, tende a ser um jogo movimentado. Eu não acredito que o 0 a 0 se arraste por muito tempo, e caso uma equipe tome o gol, não há outra alternativa a não ser se lançar o ataque. O time da casa é de certa forma um pouco favorito, só que as odds não estão colaborando com isso, estão muito baixas. Então vamos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 10 horas, chegamos na Finlândia. O Oulu recebe o Inter Turco. Duelo entre o quarto e o sétimo colocado. A diferença entre eles é apenas 4 pontos. Aqui uma estatística que chama a atenção é a quantidade de gols. Então vamos operar no mercado de gols. O time da casa não bateu over 1,5 em apenas um jogo do campeonato. Já o Inter Turco bateu em todos os jogos do campeonato. O Oulu tomou gol em todas as suas últimas 10 partidas. O Inter Turco marcou nas últimas 9. Aqui temos tendência de jogo para gols. Ambas as equipes têm uma taxa muito alta também de gols já no primeiro tempo. É uma aposta interessante também. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Também às 10 horas, mas agora pelo campeonato sueco, o AIK Estocolmo recebe o Elfsborg. Aqui é um duelo de opostos. O AIK é o penúltimo colocado com apenas uma vitória em 11 jogos, enquanto que o Elfsborg é o vice-líder, atrás apenas do Malmö. São 8 vitórias em 11 jogos. Aqui nós temos um favoritismo claro para o time de fora. O AIK nas suas últimas 5 partidas em casa ganhou apenas um jogo. Já o Elfsborg vem de 4 vitórias consecutivas fora de casa. Aqui temos um claro favoritismo para o time visitante. E as odds estão boas. Conseguimos jogar com a defesa do empate. E como os times recentemente tiveram alguns 0 a 0, 1 a 0, resolvemos não operar no mercado de gols e sim pegar algo a favor do time visitante. E como as odds nos ajudam em relação a isso, nós vamos operar com dupla chance para o time visitante. Às 11 horas chegamos ao Brasil, Campeonato Brasileiro, o jogo entre América Mineiro e Atlético Paranaense, válido pela 10ª rodada. Aqui teoricamente o Atlético Paranaense é um pouco favorito, é um time mais forte que vem bem melhor colocado na tabela. No entanto, o América Mineiro jogando em casa costuma ser uma equipe forte, ganhou 4 das suas últimas 5 partidas e 3 delas ganhou com um placar de 2 a 0, vitórias relativamente tranquilas. Já o Atlético Paranaense jogando fora de casa vem de 3 jogos sem vencer, então eu fico com receio de entrar com algo a favor de alguém, principalmente o time visitante. Acho mais prudente operarmos no mercado de gols. O América Mineiro bateu um over 1,5 em todos os jogos do campeonato. O Atlético Paranaense não bateu em apenas um. Então aqui claramente já vemos uma tendência de jogo para gols. O América tem uma média de 3 gols por jogo. Tomou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. É um time de certa forma um pouco desequilibrado. O ataque até funciona, mas a defesa também não é sólida. E o Atlético Paranaense também tem um bom ataque. Marcou gols em 8 dos seus últimos 10 jogos. Aqui para operar no mercado de gols eu gosto de 2 entradas. Eu gosto tanto do over 1,5 como do under 3,5. Mas devido ao retrospecto recente de ambos os clubes e as odds, nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Meio-dia, chegamos à Noruega. O Bodø Glimt recebe o Rankan. Aqui é uma análise teoricamente simples. O Bodø Glimt é o líder do campeonato, são 10 jogos e 9 vitórias e um empate. Marcou quase 3 gols por jogo. Já o Rankan é o vice-lanterna, tem apenas 7 pontos em 9 jogos. Aqui existem duas entradas possíveis. O over 2,5 para quem quer entrar no mercado de gols. Está pagando 1,33, eu acho uma odd muito baixa para o over 2,5. Porque o Bodø Glimt é uma equipe que geralmente bate, então o mercado já sabe disso. E a outra entrada possível é uma vitória para o time da casa, para quem quer arriscar um pouco mais. Cabe uma vitória do Bodø Glimt já no primeiro tempo. É uma odd boa e uma entrada que eu acho interessante. Aqui nós vamos de vitória do time da casa para compor um bilhete. Também ao meio-dia, chegando na Áustria, um duelo de volta por uma vaga na Liga, na Conference League. O Áustria Viena recebe o Áustria Lustenau. O jogo de ida foi 1 a 1, nós pegamos esse over. A análise é semelhante para a da semana passada, mas com um agravante que no caso é bom para nós, que é a partida definitiva, jogo de volta. Não tem mais jogo, então eu também não acredito que o 0 a 0 se arraste por muito tempo. E o time que tomar o gol vai ter que se abrir, vai ter que dar espaço, vai ter que partir para o ataque. Nos últimos 10 jogos, o time da casa tem uma média de 3,7 gols por jogo. Isso é uma média alta. O time visitante tem uma média de 4, mais alta ainda. Ambas bateram o over 1,5 em todas as últimas 10 partidas. O time da casa marcou nas últimas 10, tomou nas últimas 10. O time visitante marcou nas últimas 10. Então aqui é a entrada para gols. Aqui cabe ambas marcam, aqui cabe over 1,5, aqui cabe gol já no primeiro tempo.
para quem quer arriscar um pouco mais, mas eu já não recomendo tanto, um over 2,5. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 13 horas de volta à Holanda, playoff, partida de volta para definir quem fica com a última vaga na primeira divisão. O Emmen recebe o Almere. No início do duelo, o Emmen era favorito, fizer o time já da primeira divisão, tem um orçamento maior, elenco mais encorpado. No entanto, o Almere surpreendeu, conseguiu uma vitória de 2-0 no primeiro jogo em casa. O Emmen vai ter que ir para cima. Aqui teoricamente já seria um jogo para gols, ainda mais sendo um jogo decisivo, essa perspectiva ainda aumenta. Ambas as equipes bateram over meio em 9 dos últimos 10 jogos. Aqui para quem quer arriscar um pouco mais, é possível uma entrada de over 2,5. A odd tá boa, tá 1,75. Nós vamos operar de uma maneira um pouco mais conservadora. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14h15, voltamos para a Noruega. O Brann recebe o Lillestrøm. Aqui é um duelo de duas equipes que estão bem colocadas. O Brann é o vice-líder do campeonato, atrás apenas do Bodo Glimt. Já o Lillestrøm é o quinto colocado do campeonato. Ambas as equipes têm média acima de 3 gols por jogo. As duas equipes têm bons ataques, ambos estão entre os melhores do campeonato. O Brann bateu over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos, um gol no primeiro tempo já também em 9, o over 2,5 em 7 dos últimos 10 jogos. O Lillestrøm marcou em 8 dos últimos 10 jogos, aqui temos uma tendência clara de jogo para gols, então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 14h45, final da Copa da Turquia, o Fenerbahçe recebe o Istambul Başakşehir. É a última chance de título de Fenerbahçe do ano, visto que o Galatasaray foi o campeão turco. O Fenerbahçe é favorito para esse jogo. Foi o vice-campeão do campeonato turco, brigou com o Galatasaray até as últimas rodadas ponto a ponto. O Istambul Başakşehir também fez uma boa campanha, foi o quinto colocado, mas ainda há uma distância entre os grandes para esses times medianos da Turquia. O fato de ser final deve dar uma equilibrada no jogo, mas ainda assim acho o Fenerbahçe favorito. Eu gosto de uma entrada de vitória simples para o time da casa, tá batendo 1,67, é um bom valor, é uma boa odd. Mas devido a ser final, vamos respeitar um pouco mais e vamos operar no mercado de gols. O Campeonato Turco sempre foi um campeonato com uma média muito alta de gols. Esse ano foi mais uma temporada que confirmou isso. O Fenerbahçe é um ataque muito prolífico. Nos últimos 10 jogos, o Fenerbahçe bateu um over 1,5 em 9 deles, um over 2,5 em 7 deles. Já o time visitante tomou gol em 8 das últimas 10 partidas, bateu um over 2,5 nas últimas 3, um gol já no primeiro tempo em 8 delas. O time marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, ou seja, temos uma tendência de jogar para gols. O time que tomar um gol não vai aceitar, vai ter que se abrir. Tendência de ser um jogo brigado, truncado de cartões, mas ainda assim com espaço para jogar. Não acredito num 0-0, não acredito num 1-0. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. 15h30, Série B do Brasileirão. O Avaí recebe o Botafogo de São Paulo. O Avaí, de todos os times que eu vi jogar na Série B, talvez seja o pior que eu vi. O time tem um jogo muito ruim, defesa fraca, o ataque pior ainda. Não à toa o time está na zona de rebaixamento, em 18º, com apenas 8 pontos em 11 jogos. Já o Botafogo faz uma campanha regular, está em 9º colocado, com 17 pontos em 11 jogos. Aqui eu não vejo favoritismo para ninguém, jogo difícil de opinar para a vitória de alguém. Prefiro operar no mercado de gols. A média de gol de ambas as equipes é formada muito mais pelos gols que tomaram do que pelos gols que fizeram. O Avaí tem uma média de 0,64 gols feitos por jogo, já o Botafogo de 0,82. São ataques ruins. Não acredito que seja um jogo agradável de assistir. O Avaí bateu o under 3,5 em 8 das últimas 10, o Botafogo em todas as últimas 10. Até a taxa de over 1,5 do Avaí é baixa, de 55%. Aqui a única alternativa que temos para operar no mercado de gols é de under 3,5. Às 16 horas, clássico paulista pelo Brasileirão, o São Paulo recebe o Palmeiras. O São Paulo, depois que o Dorival assumiu, melhorou o time, equilibrou o time vem jogando bem. Veio de uma vitória de 5-0 em cima do Tolima pela Copa Sul-Americana. Está em 7º colocado do campeonato com 15 pontos. Já o Palmeiras é o vice-líder com 19, atrás apenas do Botafogo. Falar do Palmeiras é chover no molhado, é um time que já tem um padrão de jogo bem estabelecido, é um time muito equilibrado, um time que sabe o que faz. Entra jogador, sai jogador e o padrão se mantém o mesmo. É muito difícil fazer uma aposta contra o Palmeiras, mas a fase do São Paulo também é boa. Então aqui é um jogo completamente imprevisível para definir um vencedor. Então por isso resolvemos operar no mercado de gols. Ambas as equipes não bateram over 1,5 em apenas um jogo do campeonato. Nas últimas 10 partidas o São Paulo bateu over 1,5 em 9 delas, o Palmeiras em 8 delas. Aqui até não acredito num jogo de 4 ou 5 gols, mas o over 1,5 deve bater, visto que a fase dos ataques das duas equipes é uma fase boa. O São Paulo marcou em todas as últimas 8 partidas, o Palmeiras marcou em 8 das últimas 10.
São Paulo teve over 2,5 nas últimas 4, então aqui tendência de jogo para gols, aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Também às 16 horas e novamente pelo Brasileirão, o Inter recebe o Vasco. O Inter vem de um empate importante fora de casa contra o Nacional pela Libertadores, era para ter ganho aquele jogo. Já o Vasco vem numa sequência muito ruim, o Barbieri tá pendurado no cargo, tá balançando. Perdeu todas as suas últimas 4 partidas, faz 8 partidas que não vence. Aqui o Inter é favorito para esse jogo, a odd tá pagando 1,91, é uma odd que eu considero boa. Para quem quer arriscar, eu gosto dessa entrada a favor de vitória pro time da casa. E para uma entrada mais conservadora para fazer um bilhete, aqui nós vamos utilizar o empate também, então nós vamos de dupla chance pro time da casa. 16h15 chegamos para Islândia. Víkingur Reykjavik enfrenta o Fram Reykjavik. É duelo do líder contra o 7º colocado. O Víkingur Reykjavik é o líder do campeonato, tem o melhor ataque da competição, marcou 2,27 gols por jogo. Já a equipe do Fram Reykjavik, apesar de não estar nas rabeiras do campeonato, tem a pior defesa do campeonato, tem a média de 2,3 gols sofridos por jogo. E seu ataque também é relativamente bom, fez mais de 2 gols por jogo. Temos uma tendência de jogo movimentado, apesar de favoritismo pro time da casa. Aqui eu vejo 2 entradas possíveis e ambas estão com odds semelhantes, então fica a critério de vocês escolherem. Aqui eu gosto de vitória do time da casa e nós vamos de over 2,5 para compor um bilhete. 18 horas, Série B do Brasileirão, o Vitória recebe o Criciúma. O Criciúma vinha bem no campeonato, mas acabou perdendo a última partida em casa pro Juventude. O Vitória tem se mostrado a sensação desse Campeonato Brasileiro da Série B. Junto com o Sport, despontam como grandes favoritos para pegarem 2 vagas de acesso. O Ceará também tem uma boa equipe e deve engrenar logo na sequência do campeonato. O Vitória é o líder do campeonato, ganhou 4 das suas últimas 5 partidas em casa. E foram vitórias convincentes, foram 2 jogos por 3-0, um jogo por 2-0. O time tomou gol em apenas uma das últimas 5 partidas em casa. Já o Criciúma vem de 3 jogos sem vitória fora de casa, com uma média baixíssima de gols nesses jogos. Não bateu um over 3,5 em nenhum dos últimos 5 jogos fora de casa. Tivemos 2 1-0, 1 0-0, 1 1-1. É um time que faz poucos gols. Aqui eu acho meio complicado operar no mercado de gols, pois são equipes que são opostos ao Vitória. Geralmente bate o over 1,5, que é uma equipe mais defensiva, que joga por uma bola. Então vamos aproveitar o retrospecto recente, vamos buscar algo a favor do time da casa, que é líder do campeonato. Aqui para quem quer arriscar uma vitória simples por Vitória, eu também acho legal. Nós vamos aproveitar que as odds nos dão esse benefício e vamos de dupla chance para o time da casa. Às 18h15, continuando na Série B, o Juventude recebe o Tombense. O treinador Thiago Largue assumiu o Juventude faz 5 jogos, desde então foram 5 vitórias. O time estava mal colocado no campeonato, já deu um bom upgrade na tabela. O time vem jogando futebol eficiente, conseguiu boas vitórias nesse período, inclusive ganhou do Criciúma fora de casa na última rodada. Já o Tombense é o pior visitante do campeonato, foram 5 jogos, apenas 1 empate e 4 derrotas, marcou apenas 2 gols e tomou 8. Aqui o retrospecto recente nos mostra que o time da casa é favorito. Gosto também de uma entrada simples pro time da casa, só que eu evito ficar fazendo essas entradas simples de vitória para alguém. A Série B é um campeonato muito equilibrado, então resultados surpreendentes acontecem com uma frequência um pouco maior do que normal. Então eu sempre procuro buscar uma defesa de um empate quando eu entro com algo a favor de algum time. E aqui não vai ser diferente, apesar do grande favoritismo do Juventude, nós vamos de casa empate anula. E finalizando a grade do dia, às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Grêmio. Aqui deve ser um jogo bom. O Grêmio é o 4º colocado do Brasileiro, enquanto que o Flamengo é o 9º, tá tentando se recuperar. Tem um dos melhores elencos do Brasil e ficar em 9º não é uma opção. O time precisa da vitória. O Flamengo vem de uma sequência de 9 jogos invicto, ganhou suas últimas 3 partidas, ganhou 2 clássicos e ganhou uma partida importante contra o Racing pela Libertadores. Já o Grêmio também vem numa sequência boa, ganhou as suas últimas 4 partidas, incluindo aí 2 partidas fora de casa, uma do Atlético Paranaense e uma do Cruzeiro. Então o time vem bem encaixadinho. Nos últimos 5 jogos em casa, o Flamengo fez gol em todos eles. Já o Grêmio, nos últimos 5 jogos fora de casa, só não fez gol em 1. Então, mesmo que eu não acredite que aqui vai dar um jogo de 4, 5 gols, eu acredito que o over 1,5 deva bater. Então aqui eu vejo 2 possíveis entradas. Eu gosto do under 3,5 também. Não acredito que seja um jogo de 5 gols, 4, 5 gols. Mas nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E esses foram nossos palpites para a grade de domingão. E no bilhete pronto, com o oferecimento de Mr. Jack, nossa nova banca oficial, nós vamos de um over no jogo de São Paulo e Palmeiras e over no jogo do Flamengo e Grêmio, pagando uma boa odd de 1,65. E o link para cadastro na Mr. Jack está fixado no primeiro comentário de cada vídeo.
assim como os links dos nossos grupos de Telegram. Meu WhatsApp também tá ali, caso alguém tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para solucioná-las. E por hoje era isso. Eu queria desejar um ótimo domingão, um ótimo final de semana para vocês. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites de segunda-feira. Um abraço a todos, fiquem bem, até mais, valeu!